primeira igreja presbiteriana em Petrolina, acolhendo vidas, adorando a Deus e anunciando às nações. Senhor, rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Por enquanto, só até aí o primeiro versículo. Rogo-vos, pois, dependendo da tradução, portanto, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Há 15 dias nós fechamos aqui o primeiro bloco da carta de Deus aos Efésios. E o primeiro bloco da carta de Deus aos Efésios, ele é composto por 3 capítulos. Nesse primeiro bloco nós temos a doutrina cristã. No segundo bloco, que também contém 3 capítulos, estamos iniciando doravante, nós temos a aplicação da doutrina, nós temos a prática, nós temos a vida. Enquanto que no primeiro bloco nós somos colocados diante da descrição da nova sociedade que é a igreja, no segundo bloco, os capítulos 4, 5 e 6, o majestoso Deus descreve para nós o padrão de vida dessa nova sociedade. E quando Paulo inicia o capítulo 4, o apóstolo Paulo, ele inicia o capítulo 4 com uma conjunção conclusiva. O que é uma conjunção? Nós sabemos, não é? A conjunção, por exemplo, portanto ou pois, no nosso português, é um termo que liga orações, que liga frases, que liga aquilo que foi dito antes com o que foi dito depois. Isso é uma conjunção. Então a palavra pois, como está no texto aí, dependendo da tradução, ou portanto, e é assim que Paulo inicia o capítulo 4, traz essa ideia, a ideia de união entre aquilo que foi dito antes. No caso aqui da carta de Deus aos Efésios, o primeiro, o segundo e o terceiro capítulo. É uma conexão. A conjunção, portanto, ou pois, é uma conexão com aquilo que foi dito antes, primeiro, segundo e terceiro capítulo, com o que será dito agora, nos capítulos 4, 5 e 6. Meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus, nós como, de acordo com a nossa língua mater, o português, existem várias conjunções, não é? Existem vários termos que servem de elo. Vários termos, várias conjunções que servem de conexão. Conjunção aditiva é quando
adicionamos algo, como por exemplo, eu varri a casa, mas também lavei o carro. É uma conjunção aditiva. Nós temos a conjunção no nosso português alternativa. Ou isso, ou aquilo. Nós temos no nosso português a conjunção conclusiva. Portanto, em virtude disso, por causa disso, façam isso. Nós temos uma conjunção explicativa. Eu fui à farmácia porque... E no caso aqui do capítulo 4 da carta de Deus aos Efésios, nós temos uma conjunção conclusiva. Paulo agora ele vai concluir o que ele começou no primeiro capítulo, no segundo capítulo, no terceiro capítulo. E nos 3 primeiros capítulos nós temos o apóstolo Paulo falando sobre doutrina. E agora, fazendo uso desse portanto, desse pois, dessa conjunção conclusiva, ele entra agora para a conduta cristã, a vida cristã, ou seja, as implicações da doutrina cristã, as implicações da teologia bíblica, as implicações da nossa posição em Cristo. Daí, pegando carona com esse portanto de Paulo, ou dependendo da tradução, pois, que é uma conjunção, que é um termo que liga frases ditas antes e depois, o nosso tema é portanto, ou pois, o elo do cristianismo autêntico. O portanto, que é encontrado muito especialmente nas cartas paulinas, nas cartas do apóstolo Paulo, portanto, ou pois, é o elo do cristianismo autêntico. É o elo do cristianismo autêntico. Como assim, pastor? Portanto, o senhor já nos explicou que é uma conjunção conclusiva, no caso aqui do capítulo 4, que liga o que foi dito antes com o que foi dito depois, e o seu tema é, portanto, vírgula, o elo do cristianismo autêntico. Porque de fato só existe cristianismo autêntico através desse elo, chamado portanto, através desse pois, através dessa conjunção. Só existe cristianismo autêntico quando nós compreendemos que não se separa doutrina e vida, teologia e ética. Então, quando você estiver lendo as Escrituras Sagradas, atente para isso, atente para os portantos, atente para os pois, porque são elos que conectam o que foi dito antes com o que foi dito depois. Só assim você vai entender a palavra, vai entender também o texto. Portanto, ou pois, o elo do cristianismo autêntico. E por que um elo? Porque é uma conexão do cristianismo autêntico, portanto, pois. Primeiro, e o sermão desta noite vai ser só em cima disso. Sabe por quê? Porque o portanto ou pois, é o elo da relação indissolúvel entre doutrina e vida prática. É o elo de uma relação indissolúvel entre doutrina e prática. Não existe cristianismo autêntico quando se separa a doutrina da sua prática, a doutrina da vida.
Abra sua Bíblia no Evangelho de Deus segundo o apóstolo Mateus, o capítulo 7, a partir do versículo 17. O Evangelho de Deus segundo o apóstolo Mateus, o capítulo 7, a partir do versículo 17. Assim se encontra a palavra do nosso Deus. Observem que nesse texto Cristo está fazendo um alerta no tocante aos falsos profetas. Aí quando chega no versículo 17, nós encontramos ele dizendo assim: assim, toda árvore boa faz o quê? Produz bons frutos. Porém, a árvore má produz frutos maus. Entende agora aí? Como esse portanto aqui de Efésios, ou pois, que são conjunções conclusivas, elos que ligam o que foi dito antes com o que foi dito depois. Esse portanto é o elo do cristianismo autêntico. Agora observe o versículo 18 desse mesmo texto aí. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Entende aí? É impossível isso. Por isso o nosso primeiro ponto, portanto, o elo da relação indissolúvel entre doutrina e vida. Só existe cristianismo autêntico se houver essa relação. E essa relação ela é indissolúvel. Se alguém se apresenta tendo a doutrina correta com os lábios, mas uma prática que não condiz, esse alguém não tem demonstrado o cristianismo autêntico. Esse alguém não está vivendo o cristianismo autêntico. E a esse cristianismo que não é autêntico, Cristo usa alguns termos como hipocrisia, como fariseísmo e etc. Então atentemos, meus irmãos e minhas irmãs. Paulo diz: rogo-vos, pois, lá em Efésios 4. Ele está dizendo, vejam bem, por causa, em virtude de tudo que eu já disse, em virtude de tudo que eu já disse, andem, Efésios 4:1, andem de modo digno da vossa vocação. Ponham lá, projetem Efésios 4:1, por favor. Observe o texto. Rogo-vos, pois. O pois aí é a conjunção conclusiva. É o elo do que ele disse nos capítulos 1º, 2º e 3º, com o que agora está dizendo, 4, 5 e 6. Rogo-vos, pois. Se concentre no pois. Como implicação de tudo que eu já disse, andem de modo digno da vocação a que fostes chamados. Vocês são isso. Vocês são o que eu disse no primeiro capítulo. Vocês são o que eu disse no capítulo 2. Vocês são o que eu disse no capítulo 3. Portanto, ou rogo-vos, pois, vivam de acordo com o que eu disse no primeiro capítulo. Vivam de acordo com o que eu disse no capítulo 2. Vivam de acordo com o que eu disse no capítulo 3. Eis aí a força de uma conjunção conclusiva. Por isso nosso tema, portanto, o elo do cristianismo autêntico. Segundo ponto, trabalhando ainda esse tema, apenas com o pois.
ou portanto. Portanto, ou pois, é o elo da coerência e combinação entre doutrina e vida. Parece ser a mesma coisa, não é? Não é. Avançamos um pouco mais. No primeiro ponto dissemos que o portanto ou pois é o elo da relação indissolúvel entre doutrina e vida. E agora, segundo, portanto ou pois é o elo da coerência ou combinação entre doutrina e vida. Coerência. O cristianismo autêntico, ele tem essa característica, ele é coerente. O que confessamos com os lábios, nós praticamos. Por isso que esse portanto de Paulo, esse pois que se encontra em Efésios 4, ele é precioso, ele é muito caro na interpretação bíblica e no cristianismo verdadeiro. Abra sua Bíblia na primeira carta do apóstolo João, o capítulo 2, a partir do versículo 3. A primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, versículo 3. Vejam, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus que se encontra ali. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto. Ele não diz, sabemos que o temos conhecido por isso. Se fosse por isso, o que ele havia dito antes. Mas é por isto, no português significa, é o que ele vai dizer agora. Se guardamos os seus mandamentos. Como é que nós sabemos que de fato conhecemos a Deus, que de fato andamos com Deus? Se nós guardamos os seus mandamentos. Se nós praticamos os seus mandamentos. Isso é coerência. Isso é combinação. No original traz uma ideia de combinação. É você combinar a doutrina com a vida, a teologia com a ética. E nos entristece. Não de hoje, mas nos entristece ver, por esse Brasil afora, esse segundo ponto. Que é o portanto como elo de coerência e combinação entre doutrina e vida, não sendo encontrado com facilidade na vida de alguns cristãos. Essa combinação entre doutrina e vida, ela não é encontrada, ela não é percebida com facilidade na vida de alguns cristãos por esse Brasil afora. E nós, como nós nos encontramos quanto a esse elo? Quanto a esse elo entre a vida cristã e a doutrina e a vida. Portanto, o elo da coerência. Portanto, vírgula, o elo da coerência e combinação entre doutrina e vida. 1 João capítulo 2, novamente, porque só foi lido o versículo 3. Observe aí. Nós estamos sendo colocados no espelho de Deus, que é a sua palavra. Então olhemos primeiro para nós mesmos. Versículo 4. Aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos é o quê? Mentiroso. E nele não está a verdade. Se não está a verdade, então não existe aí cristianismo autêntico. Entendem aí como portanto é importante. Como portanto é importante. Permita-me esse trocadilho. Portanto, pois, porque em Efésios 4, primeiro versículo, o portanto ou pois, que são conjunções conclusivas, consiste num elo, o elo da coerência do cristianismo autêntico, o elo da combinação, combina doutrina e vida. Ainda 1 João capítulo 2, primeira carta, versículo 5. Aquele, entretanto, que guarda sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Como assim? Mais uma vez ele diz, olha, nisto sabemos que estamos nele. Ele vai explicar agora, 2 pontinhos. Aquele que diz que permanece nele,
esse também deve andar como ele andou. Meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos já sendo informados do resultado das eleições. Independentemente do resultado, a igreja vai continuar marchando. Agora, marchando com essa coerência. Marchando com essa coerência. Nós continuaremos cumprindo com os deveres da nossa pátria terrena. Os deveres para com a nossa pátria terrena não terminam hoje com o resultado das eleições. Continua. Mas, acima de tudo, continuaremos com os deveres da nossa pátria celestial. Nós estamos engajados na expansão do reino do nosso Rei Jesus Cristo. E ninguém pode parar. Por último, ainda nesse portanto, ou pois de Efésios 1, rogo-vos, pois, dependendo da tradução, portanto, rogo-vos, que é uma conjunção conclusiva, é uma conexão entre o que foi dito antes com o que vai ser dito, o que foi dito depois. Então, terceiro ponto, portanto, vírgula, o elo do equilíbrio entre doutrina e vida cristã. Portanto, vírgula, o elo do equilíbrio entre doutrina e vida cristã. E para ficar bem claro esse terceiro ponto, nada melhor do que a Bíblia, porque quando o assunto é clareza, ela é inalcançável. Então, Mateus capítulo 23, o versículo 23, quando o assunto é equilíbrio, o cristianismo autêntico, ele apresenta com equilíbrio entre doutrina e vida. Observe que o Senhor Jesus está pregando para os seus compatriotas. E observe o que ele diz para os seus compatriotas: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, por que dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei? Dois pontinhos: a justiça, a misericórdia e a fé. Agora observe a conclusão do texto: devieis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Isso é equilíbrio. Então, o portanto aqui de Efésios 4, como também de outras cartas paulinas, traz essa ideia. Portanto, o elo de equilíbrio entre doutrina e vida. Em nossas andanças por esse Brasil afora, ora encontramos igrejas que são fortes na doutrina, mas são fracas na prática dela. Ora encontramos igrejas que são fortes na prática, mas que são anêmicas na doutrina. Esse desequilíbrio não é saudável. Ele não faz bem. O equilíbrio autêntico, ou melhor, o cristianismo autêntico, ele nos traz esse equilíbrio, doutrina e vida. O mesmo peso, no original traz a ideia de peso. A palavrinha lá, digno, rogo-vos, pois, como prisioneiro de Cristo, que andeis de modo digno. A palavra digno lá no original traz a ideia de peso iguais, equilíbrio. Que a balança de vocês esteja correta, que a balança de vocês não esteja em falta. Vejam a importância do pois. Vejam a força de uma palavrazinha, de uma conjunção na palavra de Deus. Pois, portanto, andeis de modo digno, que o cristianismo de vocês tenha esse peso equilibrado, doutrina e vida. Que as pessoas olhem para vocês e vejam, igreja ortodoxa, doutrina correta. Mas que elas prossigam olhando para vocês e percebam que vocês vão além, vocês praticam essa mesma doutrina. Vocês são ortopráticos, prática correta. E mais,
que elas olhem para vocês e percebam que existe uma ortopatia, afeições corretas, sentimentos corretos. Primeiro para com Deus e como reflexo, sentimentos corretos para com o próximo. Então já dissemos aqui no primeiro ponto que, portanto, é um elo da relação indissolúvel entre doutrina e vida. Não se separa o que Deus uniu, é indissolúvel. Quando se separa, o que temos é um cristianismo farisaico, um cristianismo hipócrita. Segundo, portanto, o elo da coerência e combinação entre doutrina e vida. Se colocados numa análise, Deus quer encontrar em nós coerência. E por último, portanto, o elo do equilíbrio entre doutrina e vida cristã. Fazer algumas coisas que a nossa fé manda não compensa deixar de fazer outras que a nossa fé também manda. Nós temos essa tendência de olharmos para nós mesmos assim, um olhar compensativo. Bem, veja, eu não faço de fato, eu não tenho feito isso, mas eu tenho feito aquilo. Viu aí mais uma conjunção aí, o mas? É a conjunção adversativa, mas. Nós somos craques em fazer isso, não é? Veja, eu não tenho orado tanto não, mas eu evangelizo, mas eu não falto uma reunião de doutrina. O mas aí é mais uma conjunção, agora é uma conjunção adversativa, que traz a ideia de algo contrário. Mas nós fazemos isso com frequência para tentar compensar nossas falhas. Essa compensação para Deus não existe. Quer ver uma prova? A carta que ele dirigiu à igreja em Éfeso, Apocalipse. Ele elogiou a igreja por ser ortodoxa, doutrina correta. Mas de repente, não é, Teresa? De repente, teve um colega pastor meu, foi o meu primeiro pastor, o pastor Gemiro, ele pregou um sermão uma vez com esse tema, de repente. Eu não sei se Rubens se lembra. De repente, o Senhor diz: tenho, porém, contra ti. Veja, porém, conjunção adversativa. Tenho, porém, contra ti. O que, gente? Concluam. Que abandonaste. Se o Senhor seguisse o nosso expediente de compensação, talvez encontrássemos ele dizendo assim: veja, vocês são fracos no amor, mas, todavia, contudo, vocês são bem na doutrina, então deixa para lá, tudo ok com vocês. Não funciona. Não funciona esse tipo de compensação analítica para ele. Compensação analítica para Cristo não funciona. É isso e aquilo. A nossa mania é ou isso ou aquilo. Essa conjunção alternativa não existe para ele. Para ele é isso e aquilo. Conjunção aditiva. É isso e o i aí é conjunção aditiva, é soma. É isso e aquilo. É doutrina e vida. É doutrina correta e amor. É encorajar, mas também exortar. Palavras que emanam do mesmo termo. Paracaléu, paracletos. Se colocar ao lado, encorajar, demonstrar, exortar. E eu encerro o sermão convidando-vos a lermos João 13, pelo menos a partir do versículo 12.
eu não achei uma conclusão melhor do que essa. Concluí com João 13, do versículo 12 ao 20. E desta noite eu, mais uma vez, fui inspirado. Eu tive como referência Martyn Lloyd-Jones, que pregava apenas em uma palavrazinha. Portanto, pois, Deus seja louvado, porque podemos montar nos ombros dos gigantes e enxergar mais longe do que eles, para o bem da igreja e a glória de Deus. João 13, versículo 12. Lembram desse texto aí, dessa narrativa? A narrativa onde encontramos Cristo lavando os pés dos seus discípulos. Agora observe que depois que ele lava os pés dos discípulos, ele diz assim: depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. E o texto continua. Agora observe aí o versículo 15, vamos parar aí. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Eu fiz questão de grifar aqui no meu rascunho: façais vós também. Só aí daria um sermão. Homilética à moda Martyn Lloyd-Jones. Façais vós o mesmo. Entendem? Então façamos. Queremos expressar o cristianismo autêntico? Então façamos o mesmo. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor nos fortaleça. Fiquemos de pé. E vamos ler a palavra de Deus que se encontra. Deixe-me abrir aqui o nosso boletim. Romanos 16, do versículo 25 ao 27. E se encontram assim esses versículos. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações, ao Deus único e sábio seja dada a glória por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém.